Boa tarde, gente. Boa tarde. Como vai todo mundo? Todo mundo bem? Estamos aqui para mais um vídeo, o vídeo de número 15 das falas, os discursos e falas de Jesus de Nazaré. Aos seus discípulos, às pessoas que o seguiam, as conferências que ele fazia, né? Os discursos que ele fazia, os diálogos que ele tinha com as pessoas, com os discípulos. Então, estamos aqui exclusivamente falando sobre essas falas de Jesus de Nazaré. Hoje nós vamos falar sobre continuação daquele período de 2 meses que Jesus ficou com os discípulos no Monte Gilboa, e onde os discípulos de João também vieram para estar com Jesus. Foi uma saída que os discípulos de Jesus fizeram, e eles, nessa saída, numa dessas vilas, eles encontraram os discípulos de João, que também estavam trabalhando nessa área. E aí eles conversaram e resolveram subir para o Monte Gilboa para estar com Jesus de Nazaré e aprender um pouco mais, né? E quando eles ficaram juntos, assim, eles perceberam que havia divergências entre eles. Muitas. Por exemplo, João Batista pregava o batismo como arrependimento, né? Arrependei-vos e crede no Evangelho, ele falava, né? Quem for batizado será salvo. E aí ele batizava as pessoas que se arrependiam e para que a vinda do Messias viesse. Porque era uma crença geral de que o pecado de Israel é que impedia a vinda do Messias. Então, João falando, se você se arrepender, a gente vai trazer o reino, rápido. Mas aquele reino que eles queriam, né, gente? Não o reino que Jesus veio trazer. E a mensagem de Jesus era, tenha fé e você será salvo. Então, um falava, não, o que João fala é que está certo. Outro falava, não, o que Jesus fala é que está certo. Então, e outra coisa, os discípulos de Jesus não batizavam, porque João ainda estava, e Jesus não deixava os discípulos dele batizar, porque o ministério de João Batista era esse. Não era o ministério de Jesus. Então, Jesus falou, não, vocês não vão batizar. É os discípulos de João que continuam batizando. Até que o destino de João seja selado, só os discípulos de João vão batizar. E os discípulos de Jesus ficavam ressentidos com isso. E uma série de coisas que nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, eles foram para lá e Jesus falou, então tá certo. 2 meses já estavam ali, e eles resolveram fazer um conclave de 2 semanas. De 2 semanas, tá? Não, eram 3 semanas que eles resolveram fazer o conclave. 3 semanas, as últimas 3 semanas dessa estadia no Monte Gilboa foi para isso. Na primeira semana, Jesus esteve com eles. Mas aí Jesus percebeu que todos os problemas que eles tinham, eles viam para Jesus, para consultar com Jesus. Mas João não estava lá para ser consultado. Aí Jesus resolveu se ausentar na última semana. Ou nas 2 últimas semanas, peraí. Jesus esteve com os 24 da primeira semana desse conclave, mas ausentou por 2 semanas seguintes. Na primeira semana ele ficou, aí ele chegou para o discípulo, para Tiago, e disse, não, para Tiago, os gêmeos, né? Falou, Tiago, vocês ficam vindo a mim para consultar sobre os problemas que vocês estão tendo, e eu não quero me envolver com isso. Vocês que vão ter que decidir, porque eu vou me ausentar depois e vocês vão ter que ficar na liderança. Então, o que eu vou fazer? Eu vou me ausentar. Eu vou descer o Monte Gilboa e vou passar 2 semanas em retiro. Por quê? Ele disse para os discípulos, eu estou interessado apenas nos problemas pessoais e puramente religiosos de vocês. Olha o que Jesus falou para ele. Falou, André,
A minha preocupação é do indivíduo, é você, é Pedro, é João individualmente, com relação ao reino, com relação ao crescimento espiritual de vocês. Sou o representante do meu Pai para o indivíduo. Gente, isso é muito importante. Sou representante do meu Pai para o indivíduo, não para o grupo. Cada indivíduo junto forma um grupo, mas Jesus está interessado na sua vida. Porque você faz parte do grupo, mas se você não estiver bem, o grupo não vai estar bem. Entendeu? Então é individual, a salvação é individual, a vida espiritual com o eterno é individual, é você e o eterno. As suas experiências são você e o eterno. Então é isso que Jesus diz para os discípulos: sou o representante do meu Pai para o indivíduo, não para o grupo. Quando vocês estiverem enfrentando dificuldades pessoais em vossas relações com o Pai, então venha a mim e eu ouvirei e aconselharei na solução dos vossos problemas. Mas quanto a vocês não concordarem e divergirem com relação às interpretações religiosas, de usos e costumes, de como se relacionarem uns com os outros dentro do grupo, vocês vão ter que encontrar a solução entre vocês mesmos. Vocês estão destinados a resolver todos esses problemas por meio de suas próprias decisões. E ele continua: contudo, eu sempre compreenderei e estarei atento e interessado sobre as conclusões a que vocês chegarem sobre assuntos que dizem ao crescimento espiritual. Agora, com relação às coisas terrenas, desde que haja um consenso geral e todos concordarem, eu estou disposto a cooperar de coração. Agora, para que vocês tenham liberdade para decidir e finalizar, eu vou deixar vocês por 2 semanas. Não se preocupem comigo, pois voltarei para vocês. Por que Jesus disse isso? Porque Jesus tinha mania de desaparecer, né, gente? Os discípulos ficavam doidinhos. Jesus dormia e não amanhecia. Ele levantava de madrugada e ia resolver os problemas do meu Pai que está no céu. Aí os discípulos ficavam no desespero, saíam procurando ele, como foi depois do batismo, né? Depois do batismo, ele só voltou 40 dias depois. Os discípulos já tinham feito busca para tudo lado atrás de Jesus e não conseguiram encontrar ele. Onde será que Jesus tinha se metido, né? Pois é, e agora ele fala aqui para eles: ó, não se preocupem comigo, eu voltarei, pois voltarei para vocês. Olha o que ele disse. Olha o que ele disse. Estarei cuidando dos negócios do meu Pai, pois temos outros reinos além do de vocês, a terra. Eita! Lembra quando Jesus disse para Maria e para José, quando ele tinha 13 anos? Pois é. Quando ele tinha 13 anos, ele falou para o pai dele e para a mãe dele: por que vocês se preocuparam comigo? Eu estava cuidando dos assuntos do meu pai. Ele continuou com esse mesmo discurso depois de adulto, só que agora, gente, agora ele tinha consciência plena de quem ele era. Aí eu estava pensando: para onde será que Jesus foi? Será que Jesus foi arrebatado nessas 2 semanas? Porque para tratar de outros reinos além da terra, ele tinha que fazer umas viagens extraterrestres, né, gente? Onde será que Jesus se metia nesse período? Em 2 semanas ele ficou. Os discípulos ficaram no desespero, gente, porque quando os problemas ficavam sérios, eles não tinham Jesus para recorrer, né? Então, eles ficavam na preocupação, ficavam sem saber como resolver. A primeira semana que depois Jesus saiu foi um caos. Aí na segunda semana eles ficaram mais calmos e aí conseguiram resolver. Primeiro, a questão da oração.
a questão da oração. João, os discípulos que seguiam João e os discípulos de João queriam basear na oração que João tinha deixado. E os discípulos de Jesus falaram, não, vamos basear na oração que Jesus ensinou, que é o Pai Nosso que nós sabemos até hoje, né? Um pouquinho diferente do que nós sabemos, mas era mais ou menos a mesma coisa. E no final eles resolveram que iria adotar a oração que Jesus ensinou, tá? No final do conclave, a oração de Jesus venceu. Outra coisa, eles resolveram que iriam trabalhar separados, assim, cada equipe, né, separado, trabalhar, e de 3 em 3 semanas, ou não, de 3 em 3 meses, eles se encontrariam para um conclave como esse, para saberem como é que as coisas estavam caminhando, andando, como se fosse como é que a gente fala isso? Um seminário, né? Eles iriam se encontrar de 3 em 3 meses para um seminário, para ver como é que as coisas estavam andando. Com relação ao batismo também, foi resolvido que só os discípulos de João iriam batizar, até que o destino de João fosse completado depois, aí eles teriam outro conclave para ver como é que ficaria. Os discípulos de João se submeterão a Jesus depois do que acontecer com João. Se João for morto, eles vão se submeter à direção de Jesus de Nazaré, né? Caso João seja morto. E aí, depois, todos poderiam batizar se João fosse morto. Uma das decisões que eles fizeram é, se João for levado à morte, então aí todos vão poder batizar. Mas mesmo assim, gente, os discípulos de João sempre iam com os discípulos de Jesus, porque eles queriam continuar batizando. Só depois da assunção de Jesus, depois do derramar do Espírito Santo, depois do Pentecostes, é que os discípulos de Jesus começaram a batizar. Alguns. Nem todos batizavam. Alguns continuaram levando discípulos de João para batizar. Mas a maioria dos discípulos de Jesus, depois do Pentecostes, é que eles começaram a batizar. Nos 2 meses seguintes, até o final de dezembro, os 24 ficaram juntos e Jesus ministrava a eles. Quer dizer, dessa época de outubro até dezembro, todos eles ficaram juntos. E Jesus ministrava a eles. Depois de Gilboa, foram para as cidades gregas e ministraram de 2 em 2. Eles não desceram para Galiléia e nem desceram para a Judéia. Ficaram lá naquele pedacinho lá entre o Líbano, entre Síria, Samaria, por aquela parte do território ali. E depois de Gilboa, foram para as cidades gregas e ministraram de 2 em 2. Final de dezembro, desceram para Pela. João mandou perguntar a Jesus. João estava preso. João ficou 1 ano e pouco preso, tá, gente? 1 ano e pouco. Quer dizer, aquele ano que Jesus ficou ensinando para os discípulos dele e os de João também, João estava preso. Então, esse ano, na verdade, gente, o ministério mesmo de Jesus, de milagres e tudo, foram só 2 anos, viu? Esse primeiro ano foi mais de ensino para os discípulos, aqueles encontros pessoais que ele tinha com as pessoas, como lá em Jerusalém, na Páscoa, que ele esteve na Páscoa, né, e conheceu lá José de Arimateia, e aquele grego, né, eu esqueci o nome dele, Flávios. Ele conheceu José de Arimateia, Flávios e outro discípulo, e outro que eu nunca lembro o nome dele, né, o que sepultou ele. Então, quando eles estavam em Pela, o João mandou um discípulo dele perguntar para Jesus: é você realmente aquele que nós estávamos esperando? Aí Jesus disse para aquele discípulo: volta e diz a João que ele não está esquecido. Diga a ele tudo o que você viu e ouviu.
que aos pobres está sendo pregado as boas novas. O que aquele discípulo viu? Jesus ainda não estava fazendo milagres. Aquele discípulo viu aquele mundo de gente que estava vindo para a pela onde João esteve e batizou Jesus. E tinha um acampamento de João lá. Ele fala, agora você volta para João e fala que eu estou em Pela, aonde ele me batizou e aonde ele tinha um acampamento. E fala para ele o tanto de gente que você está vendo aqui reunido comigo. Uma multidão de mais de 100 pessoas. Aí ele fala isso. Diga a ele tudo que você viu e ouviu, que aos pobres está sendo pregado as boas novas. E aí ele vira para a multidão que estava em volta e fala, não pensem vocês que João teve dúvidas sobre o evangelho do reino. Ele está simplesmente querendo confirmar para os discípulos dele, que também são meus discípulos, a veracidade do evangelho do reino. João não está enfraquecido. Vou perguntar a todos vocês que ouviram João pregando antes de Herodes o colocar em prisão. O que você viu em João? Uma vara agitada pelo vento? Um homem de humor instável e vestido com roupas finas? Geralmente, os que se vestem com esplêndidas roupas e vivem em luxo estão nos palácios do rei e nas mansões dos ricos. Mas o que você viu quando olhou para João? Um profeta. Sim, eu digo a vocês, e muito mais que um profeta. De João está escrito, eis que envio o meu mensageiro diante de ti, o qual preparará o caminho diante de ti. Em verdade digo a vocês que entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João, o batizador. Olha como é que Jesus o chamou. João, o batizador. Por isso que hoje nós chamamos João Batista, João que batiza. Mas aquele que é pequeno no reino dos céus é maior, porque nasceu do Espírito e sabe que se tornou filho de Deus. O que ele está dizendo aqui? Que João era pequeno, mas que ele era nascido filho de Deus. Por isso ele era grande. Mas o que hei de comparar essa geração? Muitos de vocês não receberão nem a mensagem de João e nem o meu ensino. Vocês são como as crianças que brincam na praça do mercado e chamam os seus companheiros dizendo, tocamos flauta para vocês e vocês não dançaram. Cantamos lamentos e vocês não choraram. O mesmo acontece com alguns de vocês. João veio sem comer e nem beber. João veio sem comer e nem beber. Lembra que ele era um nazireu? E disseram que ele tinha demônio. Porque ele se vestia daquela forma, né? Com uma capa de uma pele de animal jogada no corpo e um cinto grosso na cintura, era o que ele usava. Era o que João usava. Nada mais. Ele não bebia vinho e nem comia muito. Ele jejuava demais. Então ele devia ser bem magro. João veio sem comer e beber e disseram que ele tinha demônio. O filho do homem, que é ele, Jesus de Nazaré, o filho do homem vem comendo e bebendo, e essas mesmas pessoas dizem que sou comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Na verdade, a sabedoria é justificada pelos seus filhos. Jesus está dizendo aqui, gente, que ninguém agrada a multidão. João
veio como um profeta, vestido muito simples, ele não tinha luxo nenhum, nada. Ele não tinha casa, ele não tinha onde morar, porque ele tinha, quando ele era novo, quando ele estava com seus pais, que o pai dele tinha casa, tinha propriedades, ele, enquanto a mãe dele foi viva, ele estava com a mãe dele criando ovelhas. Depois que a mãe dele faleceu, é que ele começou o ministério. Ele esperou a mãe dele partir, que ela era velha, ela já teve ele velha. O pai já tinha ido. Quando o pai morreu, ele assumiu a mãe e assumiu tudo. O pai dele morreu quando ele ainda era bem novo. Ele devia ter o quê? Uns 15 anos. Aí ele assumiu todo o cargo da casa da mãe dele, todos os animais que eles tinham, as cabras e tudo. Aí ele se juntou com os essênios, porque os essênios eram que cuidavam de cabritos e tudo. Então ele foi para aquelas montanhas da Galileia e foi morar lá naquelas montanhas onde foi encontrado os papiros, tá? Onde aquele menino encontrou os papiros que os essênios haviam escondido dentro de botijas. E ele ficou ali com eles, criando as ovelhas e cultivando as ovelhas. Quando o pai dele, a mãe dele morreu, aí ele foi viver com os essênios mesmo, com o pessoal, os nazireus ali, os essênios. Ele foi morar com eles e aí dali ele estudou bastante todos os pergaminhos que os essênios tinham. E aí ele assumiu a vestidura de Elias. Elias também se vestia da forma que João Batista resolveu se vestir. Ele se comparou a Elias, trazendo aquela mensagem. Ele se vestiu igual a Elias, e só que ele era um essênio. Elias, aparentemente, Elias também era uma pessoa que ele não tinha esposa, ele não casou, ele comia muito pouco, ele vivia assim, né, entre os profetas, nas cavernas. Então foi isso que João assumiu. Por isso que Jesus disse. Então eles falavam que João estava com demônio porque ele era assim diferente, ele não tinha uma casa. Ele abriu mão de tudo, ele entregou tudo para os essênios, todos os animais que ele tinha, ele deu para os essênios. Ele ficou sem nada, sem casa nem nada. Ele foi morar nas cavernas. E aí, quando ele veio, começou o batismo dele e as mensagens dele, eles falavam, ele tá doido, esse homem ficou louco, perdeu o pai e a mãe, ficou doido. Por isso que Jesus fala que ele não comia nem bebia, eles falam que ele tinha demônio, porque ele estava pregando o arrependimento dos pecados para que o Messias pudesse vir. E aí Jesus fala, e eu, que vim diferente, eu me sento à mesa com publicanos e pecadores, eu como, eu gosto de um vinho, e aí vocês falam a mesma coisa. Aí ele diz, por isso que vocês são igual crianças. Aqueles que falam que tocou flauta e ninguém dançou, ele cantou uma canção de lamento e ninguém chorou. Tanto faz para esse povo. Aí ele fala uma coisa bem interessante. Parece que o Pai que está nos céus ocultou algumas dessas verdades dos sábios e arrogantes, enquanto está revelando aos pequeninos as crianças. Mas o Pai faz tudo muito bem. O Pai revela Ele mesmo para o universo pelos métodos que Ele mesmo escolhe. Me lembra as pessoas que falam assim, ai, eu vou pedir um sinal para o Papai do Céu para mostrar que Ele existe. Jesus está dizendo aqui o oposto. Ele está dizendo aqui, mas o Pai faz tudo muito bem. O Pai revela Ele mesmo para o universo pelos métodos que Ele, o Pai, mesmo escolhe. Às vezes você pede um sinal para o Pai, aí você fala, ó, eu quero um sinal assim, porque
aquele homem que estava lá no passado, ele falou, se eu ouvir isso, isso e isso, aí eu vou fazer isso, isso e isso, eu sei que o Senhor está comigo. Gente, a gente não pode basear as nossas experiências na experiência de outros. Você tem que ter a sua própria experiência. Naquela época, quando Israel estava brigando, era uma outra dispensação. Quando foi Josué, foi, quem foi? Não foi Josué. Foi um daqueles juízes de Israel que fez isso, né? Ele fez se ele colocou um algodão no chão, se o algodão amanhecer molhado é porque é para ele ir, né, para a guerra. Aí no outro dia ele fez o oposto, o algodão tinha que ficar seco em volta molhado. É uma velha dispensação. Hoje nós temos um conhecimento do Pai de uma forma que eles não tinham. Você sabe que era uma geração cega, uma geração que estava tateando. Eles tinham uma visão muito pouca do Pai. Hoje nós temos uma visão grande do Pai. Nós temos conhecimento que aquele povo naquela época não tinha, porque nós já vimos o que aconteceu, nós temos a experiência deles para a gente observar e ver como é que o Pai trabalha. Por isso que Jesus disse, o Pai revela Ele mesmo para o universo pelos métodos que Ele mesmo escolhe. Não escolha um método que o Pai vai querer se revelar a você. Deixa que Ele traga essa revelação. Eu nunca escolhi um método para o Pai falar comigo. A única vez em que eu disse uma coisa e que o Senhor me atendeu imediatamente foi quando eu fui em Israel e eu estava com um problema muito sério na minha perna, na minha juntura entre a perna e o quadril. E eu disse, Jesus de Nazaré, se realmente você é quem você disse que é, cura minha perna. Mas por que o Senhor me respondeu daquela forma tão imediata? Gente, foi imediata. Eu só fui perceber no final do dia que eu havia sido curada. Até hoje a minha perna não tem nada. Porque o Senhor tinha um propósito. O Senhor tinha um propósito, Ele sabia da sinceridade do meu coração. Ele tinha um objetivo, uma planilha para a minha vida. Mas eu não fiz aquilo para provar para mim que era a vontade do Pai para uma coisa ou outra, não. Eu queria uma prova de que realmente Jesus era aquilo que Ele disse que era. Eu fui em Jerusalém várias vezes depois disso. Essa foi a primeira vez que eu tinha ido em Jerusalém. Eu já fui 6 vezes depois. Já botei a minha mão lá. Todas as vezes que eu vou em Jerusalém, eu tenho que passar naquela rua e colocar a minha mão lá. E eu peço alguma coisa, nunca mais aconteceu nada. Porque o Senhor tinha um propósito. Não é aquilo que eu quero, é o que Ele quer, é o que Jesus falou aqui. O Pai revela Ele mesmo para o universo pelo método que Ele mesmo escolhe. Eu já tive outras experiências em Jerusalém, incríveis. Incríveis. Do Senhor me revelar uma coisa na noite e dizer no outro dia de manhã, agora vai, procura isso que eu te mostrei. E eu passei o dia inteirinho procurando aquilo que Ele havia me mostrado no sonho. Um sonho, uma revelação, né? Ele tinha me mostrado aquela revelação. No final do dia, que eu já tinha desistido, eu falei, Pai, eu acho que foi coisa da minha cabeça, que não é possível. Aí eu entrei numa salinha ali de oração. Eu entrei na salinha, sentei, fiquei lá quietinha, falando, Senhor, eu acho que, será que é verdade aquilo que o Senhor me mostrou? Porque eu não achei o que o Senhor me falou que eu tinha de ver. Aí Ele soprou no meu ouvido, sai, olha para a direita, tem uma escadinha, sobe essa escadinha. Ah, gente, quando eu subi a escadinha,
De baixo não dava como, eu não tinha como ver de baixo, porque estavam demolindo e fazendo uma reconstrução. Hoje esse lugar não existe mais. Hoje foi tudo renovado, tem um prédio lindo no lugar. Quando eu saí, subi aquela escadinha, tem uma sinagoga assim do lado direito, do lado esquerdo, que eu olho para a direita, tá aquilo que o senhor tinha me mostrado na noite. Você imagina como é que eu fiquei? Ai, gente, eu não chorei mais naquele dia porque não tinha mais lágrima para sair, mas que eu chorei ali em cima, naquele promenade, né, era assim alto. Estava todo coberto com patamar porque eles estavam demolindo aquela parte, porque era uma parte muito sofrida. Havia tido muita morte ali. E o Senhor tinha me revelado aquilo. E Ele tinha me dado um detalhe do portal que eu tinha que ver. E quando eu vi aquele detalhe que Ele havia me mostrado no sonho, foi um choro só. Foi um choro só. Foi muito demais meu coração, aquela experiência. Então Ele mostra outras experiências quando Ele quer mostrar. O Pai revela Ele mesmo para o universo pelos métodos que Ele mesmo escolhe. Vinde então todos vocês que trabalham e estão carregando cargas pesadas, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Tome sobre você o jugo divino, e vocês experimentarão a paz do Eterno, que excede todo o entendimento. Olha o que Jesus disse aqui. Eu vou repetir esse pedacinho de novo, para entrar no seu coração. E para que você busque essas experiências com o Eterno. O Pai revela Ele mesmo para o universo pelos métodos que Ele mesmo escolhe. Ele se revela pelos métodos que Ele escolhe. Vinde todos, vinde então todos os que estão cansados. Não, ele fala isso, essa é a versão que eles deram na Bíblia, mas o que ele disse foi: vinde então todos vocês que trabalham e estão carregando cargas pesadas, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Vou repetir: vinde então todos vocês que trabalham e estão carregando cargas pesadas. Que cargas são essas, gente? As cargas das nossas faltas, as cargas do nosso sofrimento, as cargas das coisas que nós pedimos e não acontece, as cargas da nossa família, as cargas dos desejos que nós temos, do nosso trabalho, as nossas cargas diárias. Todas essas preocupações que você tem no seu coração com relação à família, com relação ao emprego, com relação à moradia, com relação à segurança, todos vocês, então todos vocês que trabalham, não pode ser um que não quer fazer nada. Também tem isso. Vinde então todos vocês que trabalham e estão carregando cargas pesadas. Qual que é a sua carga pesada? E vocês encontrarão descanso para as suas almas. Não é descanso para o físico, é descanso para a alma. Tome sobre você o jugo divino. Deixe essas preocupações daqui da terra. Se preocupe com o Pai. Pega o jugo do Pai, a vontade do Pai, e vocês experimentarão paz do Eterno que excede todo o entendimento. Isso foi nesse dia em que João mandou perguntar a Jesus. O discípulo de João ouviu tudo isso e, por certo, transmitiu essa mensagem
para João. João foi morto no dia 10 de janeiro do ano 28. Então, dia 10 de janeiro foi o dia da morte de João Batista. Jesus mandou os 24 discípulos se prepararem, desmanchar o acampamento, pegar as coisas, se prepararem, e no dia 13 de janeiro deixaram Pela para Galiléia, para Cafarnaum. Quando o discípulo de João chegou e falou para Jesus que ele tinha sido morto, Jesus falou, então agora vamos começar a mensagem do reino. Chegou a hora. Foi aí os 2 anos intensos de Jesus com os discípulos. Vamos ficar por aqui hoje, tá? O próximo vídeo vai ser o sermão de Jesus em Cafarnaum, na sinagoga no Shabat. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Tenha um bom dia. Tchau, tchau.